Bom, meus amigos, meus internautas, meus parentes que estão nesta hora me vendo e me ouvindo, nas igrejas, os amigos, pastores, você, meu amigo, que pela primeira vez está me vendo, nós temos uma missão na face da terra, de falar do amor de Deus para você. O amor de Deus supera qualquer coisa. E com muita alegria, nesta noite, nós vamos dar até o título agora, da palestra deste momento, que é o poder sobre a morte. O poder sobre a morte. Todas as vezes que eu falo para você, através da internet, eu tenho que falar fundamentado na Bíblia. E não sou eu quem criou o mundo. Não sou eu quem organizou as religiões. Não sou eu que fiz nada. Eu sou um acompanhante. Eu sou um servo. E no livro de São João, no capítulo 11, no verso 4, João fala o seguinte: E, ouvindo Jesus, disse: Esta doença não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Em continuação ao que nós estávamos falando, houve um problema aqui na energia e nós ficamos no escuro. E agora o técnico aqui resolveu e nós vamos reiniciar o que nós estamos falando. Nós estávamos dizendo que a Bíblia diz, no livro segundo escreveu São João, no capítulo 11, verso 4, diz assim: E ouvindo Jesus, disse: Esta doença não é para a morte. Pois Jesus fala uma grande verdade, que é para a glória de Deus. Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. O que a Bíblia está falando assim? Anterior a esta palavra, João escreve que alguém manda dizer a Jesus que Lázaro estava doente. Se Lázaro estava doente, na verdade, Jesus falou, ouvindo essas coisas, que Lázaro estava doente, que Jesus deveria ir lá onde Lázaro estava, porque ele estava doente. Então Jesus, ouvindo essas coisas, diz que essa doença que Lázaro estava não seria para a morte, mas para a glória de Deus. Imagine agora, nesse versículo 4 do capítulo 11, lá no versículo 25, diz o seguinte: E disse, veja que coisa interessante, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Parece um paradoxo, não é? Eu falei essa coisa, mas acontece que a Bíblia é que está falando. Jesus falou que aquele que cresce nele, ainda que tivesse morto, ia viver. Mas em outra palavra, inicialmente, antes de acontecer esta coisa, Jesus falou o seguinte: ouvindo essas coisas, ele disse que a doença que estava acontecendo com Lázaro não seria para a morte, mas para a glória de Deus. Parece que a morte quis dar uma pernada em Jesus. Parece que a morte queria desafiar Jesus Cristo. Porque se ele falou que a verdade seria que não seria, aquela doença não seria para a morte, significa que ele estava dizendo que Lázaro não ia morrer. Essa seria naturalmente a verdade. Mas acontece que se você for continuar a ler o texto bíblico que está a nos falar, então vamos chegar à conclusão de que na verdade Lázaro morreu. A morte quis desafiar Jesus Cristo. Quis desfazer da palavra de Jesus. Quis desfazer do poder de Jesus Cristo, sendo Deus. Se Jesus falou que essa doença não era para a morte, então significa que ele estava falando que Lázaro não iria morrer. Então a morte pegou Lázaro e matou Lázaro.
Lázaro foi morto, Lázaro foi enterrado, e depois de 4 dias o Senhor Jesus chegou na casa de Lázaro, que era onde vivia Marta e a sua irmã. E ali Jesus perguntou: onde o puseste? Uma das irmãs falou assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus falou para ela: olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Onde o puseste? E a Bíblia diz que Jesus chorou. Um sentimento tão profundo. Por que Jesus chorou? Para mim, Jesus chorou porque a morte achou que ia passar as pernas de Jesus Cristo. Ia desfazer da sua palavra. Que Lázaro ia ficar morto e que não ia acontecer nada, que ele estava morto mesmo e Jesus não tinha poder nenhum sobre a morte. E quando levaram Jesus lá onde tinha posto Lázaro, ele falou assim: tirai a pedra onde Lázaro tinha sido enterrado. E as pessoas falam: Senhor, já é de 4 dias que ele foi enterrado, cheirando mal. Tirai a pedra. Aí tiraram a pedra, Jesus olhou para aquele defunto e provou o que o versículo 4 fala. Olhou para Lázaro e falou para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro levantou e o povo ficou abismado. Lázaro voltou à vida. Entregou Lázaro às suas 2 irmãs, vivo e sã. Jesus provou que tem poder sobre a morte. Jesus provou que tem poder sobre a morte. Naquele momento, Jesus falou com todas as linguagens e de que, na verdade, a glória de Deus estava sendo glorificada naquele momento, porque ele estava provando que até a morte Jesus tem poder para resolver. Então, logo lá na frente, lá no capítulo 11, no versículo 25, onde nós lemos aquelas outras palavras, que aquele que cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria. Então ele provou que aquele que crer em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Porque ele chamou Lázaro lá do túmulo e Lázaro ouviu. Agora eu vou tentar, por alguns minutos, fazer uma aplicação desses textos que nós lemos e que nós falamos na Bíblia para você que está me ouvindo. Eu estava conversando com um técnico aqui na sala hoje e estive falando com ele que muitas pessoas pensam que alguma coisa tem poder acima de Deus. Está completamente enganado. O poder está em Jesus Cristo. A pergunta é: se Jesus fez com que Lázaro ressuscitasse dentre os mortos, o que não pode fazer por você? Por que você não entrega a sua vida a Jesus Cristo? Por que você não passa a crer que se ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre qualquer problema que aconteça com você? O grande poder está em Jesus Cristo. O sofrimento nosso aqui na terra, meus amigos, meus irmãos, meus internautas, está porque nós estamos numa maneira que nós não estamos sabendo diferenciar entre Deus e o homem. Não estamos sabendo diferenciar entre o poder de Deus e o poder do homem. Pessoas estão trocando por nada. Estão esquecendo que o poder está em Jesus Cristo. E nesse momento agora que eu estou apresentando aqui o texto que é a Bíblia Sagrada, eu quero dizer para você, meu amigo, para você, meu ouvinte, que se você tiver qualquer problema, se você entregar nas mãos de Deus, verdadeiramente nas mãos de Deus, Deus tem poder para resolver qualquer problema que estiver em suas vidas. É preciso que você confesse com seus lábios aquilo que você sente no seu coração para poder Deus atender o seu sentimento. Nunca queira trocar o poder de Deus que está em Cristo Jesus por qualquer outra coisa desse mundo. Porque o poder de Jesus Cristo
está sobre tudo, e sobre os céus, a terra e tudo que neles há. Todas as coisas que existem aqui na face da terra e fora da terra pertencem ao Senhor Deus, que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, eu quero dizer a você o seguinte, nesta noite. Quando você tiver qualquer problema, você, ao invés de pensar que você vai procurar o homem para resolver, você primeiro procura Deus. Invoca o nome de Deus. Ora ao Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em nome desse Cristo Jesus. E você vai ver que o Senhor tem poder para solucionar qualquer problema deste mundo. Pensando assim, você que está me ouvindo, você que está me vendo, você será feliz. Porque o Senhor tem poder até sobre a morte. Que Deus nos abençoe. Está encerrado o nosso trabalho. Obrigado.